Olá, eu sou o professor Fidel Santiago e vamos falar sobre gestão da cadeia de suprimentos e produção, especificamente sobre a competência 1, operações e planejamento da cadeia de suprimentos, na habilidade 2, que trata sobre planejamento da cadeia de suprimentos. Esta habilidade ela é composta de 5 conceitos. O conceito 6, que vai falar sobre métodos de previsão de oferta e demanda na cadeia de suprimentos. O conceito 7, que trabalha sobre processamento das necessidades de produção. O conceito 8, que trabalha disponibilidade de produtos. O conceito 9, decisões de compras. E, finalmente, o conceito 10, que aborda as escolhas de fornecedores. Vamos aqui destacar alguns desses conceitos, tá? Isso ajudará você a entender melhor aquilo que nós estamos trabalhando nessa competência. A previsão de demanda, que é abordada no conceito 6, ela tem alguns objetivos e aqui vamos destacar alguns. O primeiro deles é planejar o orçamento da produção, bem como a produção em si. O segundo é que faça-se o planejamento da necessidade de mão de obra adicional, caso seja necessário. Um terceiro é que se realize o orçamento de matéria-prima de maneira mais acurada, mais precisa. Um outro é que se faça uma previsão financeira. Também se faça um planejamento das atividades de marketing e também se evite a subprodução ou a superprodução. Também a gente deve formular estratégias de preço. Especificamente sobre esse último item, é preciso considerar que se a demanda influencia no preço, o cliente é, por sua vez, muito influenciado por ele. Sem entrar no mérito da questão, é preciso haver a relação preço e qualidade do produto, onde se tenha certeza que eu ia oferecer o melhor sem perder a lucratividade. Uma coisa também que é preciso destacar é que previsão de demanda não é previsão de vendas. Em geral, existe uma confusão sobre esses dois termos. Eles parecem iguais, similares, mas não são sinônimos. Previsão de vendas é uma projeção feita pela empresa para o montante de receitas que se espera receber em um determinado período de futuro, um período de tempo. Já a previsão de demanda, por sua vez, ela depende bastante das condições econômicas e do consumo no mercado. Projetar a demanda significa determinar o interesse do consumidor por um produto em todo o mercado. Uma outra coisa também é que os métodos de previsão de demanda, eles podem ser agrupados pelo menos em 3 categorias. Eles podem ser métodos qualitativos, eles podem ser quantitativos e podem ser híbridos, ou seja, nós temos uma variabilidade em relação a esses conceitos. Já o conceito 7 trata sobre o processamento das necessidades de produção. Necessidades de produção, a gente pode imaginar a seguinte situação. Imagine você, final do Campeonato Brasileiro, o seu time está na decisão. E para acompanhar a partida, você convida os amigos para fazer aquele churrasco, para poder todo mundo assistir junto a final do campeonato. Agora começa a lista daquilo que vai ser comprado. Carne, bebida, água, carvão e tantas outras coisas. Você querendo agradar os amigos, você começa a perguntar as preferências, o que eles vão levar ou o que eles costumam comer, o que eles costumam consumir e que eles confirmem a presença deles nessa festa. De posse dessas informações, agora se inicia o processamento das necessidades de produção. Você vai olhar o seu estoque de comida, de bebida, vai comparar com a lista de compras que você tem e vai multiplicar para saber quanto vai ser preciso para atender os seus convidados. No dia marcado, todos os produtos precisam estar disponíveis para fazer o churrasco, inclusive o sal. Se algum item faltar, todo o seu planejamento ficará comprometido, assim como o seu produto final. Se considerar que isso ocorre todos os dias em uma churrascaria, é possível imaginar a complexidade de itens que precisam ser planejados para atender uma demanda bem prevista, mas também complexa.
Em seu churrasco, a ordem de compra, a sua lista de compras, ela deve atender à carteira de pedidos dos seus clientes, que são as preferências dos seus amigos. Deve prever a demanda, aquilo que eles vão consumir, para no final se elaborar um planejamento de todas essas necessidades de materiais, ou seja, o que deve ser produzido. À semelhança do seu churrasco, empresas planejam suas atividades produtivas de maneira muito meticulosa. O processo produtivo, ele prescinde de cálculos precisos sobre materiais, sobre quantidade, sobre tempo de compra, de fabricação e de ressuprimento. A complexidade do sistema produtivo exige recursos tecnológicos que possibilitem a otimização de todos os recursos produtivos, que aí são financeiros, o tempo, os insumos, os humanos. Um dos recursos utilizados é o chamado MRP, que ele é conhecido como um sistema de planejamento das necessidades de materiais e é uma técnica de gestão de materiais que vai viabilizar o cálculo das quantidades, ou seja, quanto vai ser preciso, dos períodos, ou seja, quando vai ser e onde serão necessários esses materiais, acabados ou semi-inacabados. Em um processo produtivo que também envolve o estoque. Para fazer isso, você utiliza os pedidos da carteira, assim como uma previsão desses pedidos em sintonia constante com os estoques. Dessa forma, uma empresa que produz um produto específico terá a necessidade de elaborar um plano de produção, que envolve itens demandados no processo produtivo, o tempo de chegada, o estoque mínimo, o ponto de ressuprimento e outros aspectos. Planejar a necessidade de produção, ela exige equilibrar dois extremos que estão presentes. De um lado, você tem os estoques, que não podem ser excessivos, sob pena de você, às vezes, imobilizar os recursos financeiros da empresa e faltar em alguma área. Mas, de outro lado, você também não pode deixar que isso seja insuficiente para atender o fluxo de demanda de produção. Você percebe que exige aí um equilíbrio e um planejamento muito cuidadoso. Agora, aproveite então e faça um aprofundamento sobre esses temas e conheça melhor cada um dos conceitos que aqui nós abordamos. Eu desejo a você que você possa ler e incentivá-lo a que você possa conhecer ainda mais o que é gestão de estoque, essas atividades que estão envolvidas dentro de cada um desses processos e gostaria também que você tivesse sucesso na sua caminhada e qualquer dúvida, não deixe de procurar o seu tutor.